Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos comentar do versículo 19 até o 25, depois domingo 26 ao 31. Mas eu já quero ler hoje o texto inteiro para que a gente possa entender basicamente o que ele diz por completo, para que não fique nada isoladamente. Diz assim o texto: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todos excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Meus irmãos, a Páscoa ela é mostrada para nós de formas diversas. É interessante que algumas postagens na internet nesses últimos dias mostravam o seguinte: vamos tentar colocar alguma coisa de diferente porque os coelhinhos e os chocolates já estão cansados. E realmente é impressionante como até escolas cristãs ou ditas cristãs fazem suas Páscoas, suas celebrações de Páscoa, colocando crianças pintadinhas de coelhinhos e distribuem chocolates, como se esse fosse o significado de Páscoa. É o momento em que você vai fazer uma caça ao tesouro, o presente é o ovo de Páscoa. É o momento que você vai pintar a criancinha para que ela aprenda que o coelhinho da Páscoa vai deixar ovinhos para ela no seu jardim. É muito interessante ver que o que parece loucura para os outros é o que faz sentido para nós. E o que faz sentido para eles é que realmente é loucura. É loucura pensar que a gente está aqui hoje, vivo, justificado por conta de um coelhinho da Páscoa. É loucura pensar que o que foi entregue por mim e por você foi o ovo de chocolate, foi o sangue do corpo. Então, o que para eles parece ser confusão, parece ser loucura, para nós faz todo sentido, porque é nisso que nós cremos, é disso que nos alimentamos. Não só na Páscoa, mas no Cristo. A cruz do Calvário tem para nós um significado muito especial, porque nós fomos salvos em Cristo, e isso tem, assim, não tem explicação para nós. Por que um Deus justo olhou para pecadores e quis que eles tivessem vida, e quis que eles transformassem suas vidas e vivessem para a glória dele? Às vezes as pessoas dizem assim: parece que esse Deus, ele é muito, digamos assim, arrogante, ele quer tudo para si. Parece que ele quer dominar todas as coisas, e ele quer a glória só para ele, quer o louvor só para ele. Ele não deixa nada para o homem, deixa assim. Ele deixou para o homem a responsabilidade de levar a sua palavra, de continuar esse ministério que foi instalado por ele, de adorá-lo e honrá-lo todos os dias de sua vida,
principalmente de ser feliz somente nele. Esse é o pedaço que nos cabe dessa história. Nós fomos salvos de graça na cruz do Calvário. E o que sobrou para nós foi a alegria e a satisfação de ter nesse Deus o preenchimento do nosso coração, a completude da nossa vida. Não faz nada sentido na vida da gente se não tiver Cristo. Nada faz sentido se a gente não entender que foi Ele que morreu por nós e não nós por Ele. Então, as coisas não podem ser invertidas. Não é simplesmente pelo que o mundo fala que é a Páscoa, mas as coisas não podem ser invertidas dentro do nosso coração e dentro das nossas comunidades. Foi Cristo Jesus que morreu. E essa morte tem várias implicações. A principal delas é a justificação pela fé. Um dos lemas maiores da Reforma Protestante foi a justificação pela fé somente. Porque se a gente observar o contexto católico romano, a justificação ela é um processo. Só que justificação para nós não é processo. Justificação para nós é um ato declarativo de Deus. Quando Ele subiu na cruz do Calvário em forma de homem, ali se entregou, ali Ele justificou cada um de nós. Glória a Deus. Ou seja, Ele colocou justiça em nossas vidas no lugar de onde havia a mancha do pecado. Isso é justificação para nós. Não acontece todos os dias, mas aconteceu naquele dia. A partir daquele momento, nós não temos mais condenação eterna. Nós temos vida eterna. Glória a Deus. Então não tem como a gente enxergar que, como os católicos, que isso seria um processo. O processo, na realidade, é a santificação. Todo aquele que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário tem, por obrigação, buscar a santificação. Afinal de contas, não tem como dizer que foi justificado sem ser santo. É uma contradição. Verdade. Como é que você vai bater no peito e dizer: eu fui justificado por Cristo na cruz do Calvário, seu sangue valeu por mim, sua morte foi por mim, mas você não vive como Ele viveu, ou pelo menos você não tenta ser tão parecido com Ele como deveria. Os versículos que se seguem, iniciando o 19, vão mostrar para a gente essa questão da justificação pela fé em Cristo. Mas eu quero começar falando primeiramente dos versículos 19 e 20, mostrando a questão da lei. Lei nunca justificou ninguém. Lei nunca salvou ninguém. E a gente pode enxergar perfeitamente no capítulo 4 de Romanos. Na sua casa você pode observar, fazer uma leitura desse capítulo 4 de Romanos, que Abraão foi justificado pela fé. Abraão não foi justificado por obras. O fato de ele ter obedecido a Deus e levado Isaac ao monte para ser sacrificado não justificou. Mas a fé que ele tinha naquele momento que ele levou Isaac para o monte, aí sim justificou. Mas essa fé foi gerada onde? Na cruz do Calvário, no momento em que ele foi justificado por Cristo. Mas Abraão não é anterior a Cristo. Aí é que está a graça do Senhor. O seu sacrifício, ele valeu para todos os que estavam presentes ali, vendo aquele sacrifício, que foi feito pelo presbítero. Pediram por Barrabás, Cristo foi crucificado. Naquele momento, várias pessoas estavam olhando para aquela cena. E dentre aqueles, muitos foram justificados por Cristo. Mas não valeu só para aqueles que estavam presentes na crucificação. Valeu por todos aqueles que já tinham passado e crido no nome dele, naquele que havia de vir. E vale para todos nós que ainda estamos na terra, crendo naquele que já veio. O sacrifício de Cristo, ele vale por toda a eternidade, porque o objeto do plano de Deus também foi eterno. Quando a gente observa que o plano foi feito antes da fundação do mundo, então o sacrifício ele vale desde antes da fundação do mundo. E os seus efeitos também são desde antes da fundação do mundo. O homem peca, o homem cai, o homem fica separado de Deus, mas já havia o conserto preparado pelo próprio Pai. O Filho viria, e o seu sangue nos ligaria de novo, nos daria condição de se apresentar perante Deus com méritos.
O melhor de tudo dessa justificação é que não apenas nós fomos justificados e perdoados os pecados. Imagine que se você hoje estivesse aqui e apenas seus pecados estivessem perdoados, você seria ainda um pecador, com pecados antigos perdoados. Mas como nós ainda pecamos, ainda estaríamos sendo condenados pelos pecados atuais. Só que o que Jesus Cristo faz? Ele perdoa os pecados, joga no mar do esquecimento e dá crédito para que nós possamos entrar no céu sem estar de cabeça baixa, perguntando: Deus, é para eu entrar aqui mesmo? Eu posso? Você pode, porque foi Jesus Cristo que garantiu na cruz do Calvário. Aleluia! Então você entra no céu com o rosto para cima, para observar o seu Salvador que está ali, sentado no seu trono, esperando que você adentre. Você que foi servo bom e fiel. O versículo 19 mostra isso. A lei de Deus, ela tem uma função bem estabelecida na palavra e na nossa vida prática. A lei, ela funciona até hoje para mostrar que nós, se não estivermos na dependência de Deus, erramos, pecamos, caímos. Não caímos da graça, mas caímos na tentação de estar fora da vontade de Deus. Não há como perder a justificação. Uma vez que Cristo morreu, esse sacrifício não foi completo. Mas assim, como perder de vista essa justificação e pecar deliberadamente contra o Senhor. E muitas vezes é isso que acontece. A gente observa dentro da palavra todas as questões da lei e lendo apenas a lei, dá para enxergar que muitas vezes a gente está fora dela. Dá para enxergar que muitas vezes a gente não tem feito o que a palavra de Deus pede que a gente faça, mas faz aquilo que é mais fácil e conseguir fazer. Viver a vida cristã não é simples. Não é simples. Não foi para Cristo, não foi para os apóstolos, seria para nós, não. Mas quando a gente vive na dependência de Deus e Ele nos conforma a sua lei, fica mais fácil. Glória a Deus. Mas fica mais fácil por quê? Porque já dizia o hino antigo, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Por isso que fica mais fácil. Porque você está trilhando um caminho que não tem defeitos, não tem desvios. Você não olha para a direita nem para a esquerda, você segue o alvo. É por isso que se torna mais fácil. Mas essa lei, ela também serve para mostrar a justificação de uma punição que é reservada para aqueles que não se conformam com aquilo que a palavra preceitua. Se existem pessoas que não chegam ao conhecimento de Deus, elas têm que ter alguma punição. Porque quem não chega ao conhecimento de Deus faz aquilo que é errado perante seus olhos. Então o erro merece um conserto. E se o conserto não vem? Mas merece uma punição. Nós, enquanto pessoas civis, dentro da sociedade, pagamos pelos nossos erros. Verdade. Se cometemos um crime, podemos ser processados, presos. E se não fosse a legislação brasileira tão branda, poderíamos sofrer inclusive com a prisão perpétua e a pena de morte. Mas veja como acontece com quem faz parte não da nação brasileira, mas da nação de Cristo. As pessoas que não se conformam à sua lei são punidas por conta do pecado. Mas nós não somos mais punidos por conta do pecado. Por que nós nos conformamos à lei? Porque obedecemos à lei? Não, porque Ele obedeceu por nós. Porque Ele cumpriu toda a lei por nós. E aí, quando a gente entra na presença de Deus, Ele olha para nós não mais como pessoas que precisam se conformar à lei para serem satisfeitas as condições de entrar no céu, mas Ele olha para nós como pessoas que foram substituídas por Cristo. Substituídas por Cristo no cumprimento da lei. Então essa lei não nos condena mais. Essa lei não nos coloca mais um jugo pesado, porque nós abraçamos o jugo de Cristo. Mas seu fardo é leve. Não temos mais condenação, pois estamos em Cristo Jesus. Já li o texto de Paulo. Todo mundo é culpável perante Deus por conta dessa. Existem parâmetros para a vida.
Se você está dentro dessa lei, é porque você foi justificado por ele e você consegue agora caminhar dentro da palavra. Mas para todas as outras pessoas não existe desculpa. Tem a lei, tem a palavra, tem o conhecimento. Não faz porque não foi justificado. Infelizmente é dura a realidade. Tem pessoas que não foram justificadas por Cristo. Cristo não morreu por todos, mas aqueles por quem ele morreu fazem a sua vontade. Aqueles que não fazem a sua vontade, já está estampado no rosto deles, não são dos nossos. Verdade. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, é o versículo 20, em razão de que pela lei vem apenas o pleno conhecimento do pecado. Se as obras da lei não me justificam, para que a lei? Para que você saiba o que é pecado. Talvez hoje, se não existisse a lei, eu apenas olhasse para Adão e Eva e olhasse o pecado primeiro, eu não enxergasse que eu estava errado. Mas quando eu olho para a lei, eu enxergo que aquele pecado que Adão e Eva cometeram ainda permanece em mim. A natureza pecaminosa. Não foi um ato deles apenas. Por um só homem entrou pecado no mundo. Então existe pecado na vida. Não vivemos mais na prática, mas pecamos, porque somos falhos. Então a lei faz isso, mostra a gente, é como se fosse um espelho. Você olha para ele e vê quem realmente você é. Que é uma pessoa que carece da graça e da misericórdia de Deus. Só com uma diferença: aquele que foi justificado por Cristo não é mais miserável, porque ele agora é co-herdeiro das benesses do céu. Aleluia! Tem essa pequena e grande diferença. Quando a gente estava lá fora, praticando tudo o que o mundo diz que deve praticar porque é bom, porque é lícito, e de fato Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando a gente estava lá, a gente realmente vivia na miséria. Se você observar a sua vida antes de Deus alcançar você, ela não era totalmente feliz, ela não era totalmente preenchida. Você tinha momentos de felicidade passado, você tinha momentos de bonança, mas a tempestade vinha. É o contrário. Parece que o sol estava brilhando no começo do dia, mas a tempestade e os raios vinham rápido, porque você não tinha segurança na sua vida, você não tinha em que se firmar. Agora você tem a rocha, você está firmado nela. É diferente. A tempestade vem, mas a gente sabe que a bonança está por vir rapidamente. O choro vem, mas a alegria de manhã já está por vir. Glória a Deus. E aí o versículo 21 diz: mas agora sem lei. Não quer dizer que a lei foi anulada, mas quer dizer que nós fomos justificados sem a necessidade da lei. Não precisamos mais cumprir toda a lei, até porque a gente não consegue. Imagina só, se nos fosse requerido isso, você só entra nos seus cumpridores da lei, ninguém entrava. E aí sim faria sentido aquela pergunta: Deus é justo em salvar uns e outros não? Se o parâmetro fosse cumprir a lei, realmente ele não seria justo, porque ninguém conseguiria. Mas quando a gente vê que foi Cristo quem cumpriu a lei, e aí sim tivemos condição de ser salvos, então ele é justo sim, porque ele poderia ter deixado todo mundo ser condenado. Mas ele foi misericordioso e preparou a salvação para aqueles que desde a eternidade já eram seus. Então agora o que? Cristo veio, agora que nós temos o sacrifício dele, agora que nós não precisamos mais de sacrificar bois, de sacrificar ovelhas, não precisamos mais da figura do sumo sacerdote. Agora se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Tudo aquilo que a gente via no Velho Testamento sendo feito para que as pessoas fossem justificadas de seus pecados momentâneos, agora não existe mais. Agora o sacrifício foi de uma vez por todas. Imagine se hoje a gente precisasse de uma pessoa, um pastor da igreja ou um presidente da denominação, para vir uma vez por ano.
para adentrar o local do santuário e fazer sacrifícios para todos os pecados que a gente cometeu durante aquele ano. Todos os anos a gente precisaria de um novo sacrifício. Todos os anos a gente precisaria de um novo arrependimento. Todos os anos a gente precisaria voltar à casa de Deus com a cabeça baixa, sabendo que a gente não era digno nem de pisar limpo. Só que o sacrifício de Cristo anula tudo isso. Aleluia. A gente não precisa mais de sacrifícios todos que duram apenas um ano. A gente tem um sacrifício que durou toda a eternidade. A gente já tem a vida eterna. E se você realmente crê que você tem a vida eterna, você vive sem a necessidade de se justificar diante de Deus todos os dias. A gente é fato, falha todos os dias. Mas quando a gente começa a se conformar à palavra de Deus, é menos frequente a justificativa a Ele. É impressionante como durante a nossa vida a gente começa a fazer justificativas para tudo. Eu tenho justificativos no meu trabalho. Cheguei tarde porque perdi o ônibus. Justificativa que só durou aquele dia. No outro dia, se eu chegar atrasado de novo, eu vou ser reclamar de novo. Às vezes eu vou ter justificativas, talvez até para minha esposa. Olha, não fiz isso porque estava cansado. Não lavei os pratos porque estava cansado. Mas quando eu estiver descansado, aquela justificativa já não vai mais valer. É verdade. Eu vou ter justificativas até para o meu pastor e para o pessoal da igreja. Olha, eu não vim naquele culto porque eu cheguei tarde do trabalho, então eu preferi ficar dormindo. Eu não vim para aquele culto que eu estava com dor de cabeça. Eu não vim para aquele culto que eu estava doente. Eu não vim para aquele culto por inúmeros motivos. Só que vai chegar um momento que as justificativas não vão ser mais válidas. É verdade. Não vai dar mais para se esconder. Não vai dar mais para tapar o sol com a peneira. Foi isso que aconteceu com a gente. Foi isso que aconteceu com o povo do Velho Testamento. Tinha uma hora que, peraí, vai sacrificar todo o gado, vai sacrificar tudo que você tem, mas vai continuar pecando. É verdade. Você vai fazer inúmeras questões e vai continuar sendo pecador. E aí o que acontece? Cristo vem e sem a necessidade que a gente baixe a cabeça para a lei e tente forçosamente cumpri-la, sem conseguir e sem se justificar, Ele faz isso por nós. A justiça de Deus, ela se manifesta mediante a fé em Jesus Cristo. Não é simplesmente ter fé, porque muita gente tem fé, mas é ter fé em Jesus Cristo. Porque algumas pessoas dizem assim: fulano é tão bom que só pode ser. A pessoa diz: mas eu creio, eu tenho fé, eu acredito que Jesus morreu na cruz. Certo, mas não é acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz. É você ter fé que aquele sacrifício da cruz foi por você. Verdade. É você ter fé que tudo aquilo que Ele fez foi para que você não perecesse. Aleluia. Para que você tivesse vida eterna. E aqui você já desfrutasse de bênçãos espirituais. Então é mediante a fé em Jesus Cristo, é mediante a fé naquele sacrifício, é mediante a fé na cruz. Por isso que a gente não pode se apartar da cruz. Não quer dizer que agora a gente vai colocar no data show uma imagem da cruz, porque isso não adianta. Isso não mostra que a gente confia na cruz. A gente não vai agora colocar uma cruz no pescoço e dizer: eu carrego a cruz de Cristo. Você não carrega. Quem carregou foi Ele com você. Aleluia. Mas é ter em mente que essa cruz significa a sua vida. Aleluia. A vida dele dada por você. E aí diz assim, que foi para todos e sobre todos os que creem. Veja que há uma limitação, não é para todo mundo. Porque se fosse assim, a gente conhece várias pessoas que não vão ser salvas. Várias pessoas que não foram salvas. Eu tenho pessoas da minha família que infelizmente morreram sem o conhecimento de Deus. Eu tenho pessoas, amigas, que faleceram sem o conhecimento de Deus. E eu me entristeço por conta disso. Só que eu não posso colocar sobre os meus ombros essa questão. Não foi porque eu não evangelizei, porque eu não fui na casa da pessoa. Não. É porque realmente já estava decidido que daquele local não sairia salvação. Para aquela pessoa não haveria salvação. Existe uma limitação, só é salvo quem crê. Se você pegar Marcos
ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente vai e prega. Mas aí diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, parou aí, será condenado. Então, a questão é crer. Tem pessoas que vão ser batizadas, mas não creram. Verdade. Então não vão ser salvas. Tem pessoas que fazem parte do nosso convívio, são batizadas, pregam, evangelizam, louvam, fazem muita coisa dentro da casa de Deus. Mas, se não crerem de todo o coração e confessarem ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, nada a questão é crer. E ele diz ainda no versículo 22, não há distinção, não há a questão da acepção. A escolha não foi aleatória. Por quê? Porque todos pecaram. Versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós que estamos aqui pecamos. É verdade. Todos que estão fora das paredes dessa igreja pecaram e pecam. A partir do momento que o pecado entrou no mundo e a gente vem ao mundo, a gente já nasce pecador. Só que uma coisa, a gente nasce pecador, mas quem nasce para Cristo passa de pecador a nova criatura. Aleluia. Quem morre para o pecado e nasce para Cristo passa de miserável para uma pessoa de grande valor. Aleluia. E esse valor não é aos olhos da sociedade, não é aos olhos daqueles que acham que tem a verdade, é aos olhos de Deus. Verdade. Foi Ele que salvou você. Foi Ele que olhou para você desde o início dos tempos e disse assim: esse aí vai ser meu. Aleluia. Esse vai ser meu e eu tenho o que fazer por ele. E ele vai ter muito o que fazer por mim. O versículo 23 mostra isso para a gente. Não há distinção. Todas as pessoas do mundo pecaram e são carentes de que Deus os justifique. Se todos pecaram, não tem aquela pessoa que vai dizer assim: eu não preciso da mão de Jesus para mim. Não vai ter aquela pessoa que diz: eu não pedi para Jesus morrer por mim, porque eu não precisava morrer feliz. Não existe. Você pode até falar, você pode até ouvir alguma pessoa dizendo, mas não existe, porque todo mundo pecou. Se todo mundo pecou, todo mundo merecia punição por esse erro, por esse pecado. Por que a gente não recebe? Porque já recebeu por nós. Imagine se a gente tivesse ido para a cruz do Calvário e tivesse não somente recebido cravos e coroa de espinhos e açoites e injúrias, mas tivesse recebido toda a carga da ira de Deus. Verdade. Se você nunca imaginou, foi isso que Ele passou por você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente acha que é muito, porque machuca o coração da gente, uma palavra dura, a gente já estou magoado. Quando eu era bem pequeno, eu fui para uma igreja que tinha um menino que gostava de cuspir na cara das pessoas. Ele passou o culto das crianças inteiro cuspindo na minha cara. E sabe o que ele tinha depois da sala das crianças? Santa Ceia. Eu era muito pequeno, devia ter uns 8 anos, mas sabe o que vinha na minha cabeça? Vai ter Santa Ceia, passou o tempo todo cuspindo. Como é que ele vai tomar Santa Ceia? Aí você olha para o sacrifício de Cristo e ele vê aquelas pessoas ali que cuspiram nele. Como é que elas vão tomar Santa Ceia então? Verdade. Se alguém cuspiu no meu rosto, eu já acho que é indigno de fazer um ato memorial da Santa Ceia. Imagina uma pessoa que cuspiu no rosto de Cristo. Merecia o quê? Se às vezes uma pessoa pisa no meu carro, eu acho que é muita coisa, eu não vou mais falar com ela porque ela me machucou. Que dirá dos soldados que chicotearam Jesus? Se eu acho que é muito quando uma pessoa faz alguma maldade, planeja alguma coisa para me machucar e me prejudicar, que dirá daquelas pessoas que entregaram Cristo para ser preso, crucificado e humilhado no meio do seu lugar? Aleluia.
nós fomos justificados gratuitamente. Diz o versículo 24. Obrigado. Pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele Aleluia. não nos foi pedido nada. Jesus Cristo nem em sua palavra lhe pede nada para que você faça para ser salvo. Ninguém pode chegar para ele e dizer assim: olha, Senhor, eu estou fazendo 40 dias de jejum e oração para ser salvo. Não adianta, não faça. Com esse intuito não faça. Faça para se santificar. Faça para agradar a Deus. Porque o sacrifício ele já fez. Ele não pediu que a gente desse todos os bens em sua casa para ser salvo. Ele não fez nenhum propósito maluco com a gente. Verdade. Ele não pediu que a gente nem ao menos entregasse a vida para Ele. Ele entregou a vida. Aleluia. Foi de graça. Glória, glória. Foi graça, graça e Aleluia. graça. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, A Senhor. redenção só há em Cristo Jesus, pelo versículo 25 diz o seguinte: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tem muita coisa para comentar nesse versículo. E com ele eu vou dar o final de hoje. A quem Deus propôs. Isso faz a gente pensar o seguinte: Deus sabia que a gente tinha pecado, sabia? Sabia. Deus sabe que hoje, com a natureza que a gente tem dentro de nós, a gente peca. Sabe. Deus sabe que se não for na dependência dele, a gente se desvia. Então ele sabia também, pela sua soberana vontade, o soberano conhecimento, que a gente precisaria de alguém que fizesse o que nós não éramos capazes de fazer. Não é uma incapacidade momentânea. A nossa incapacidade, ela foi desde o começo. Se Adão falhou, todo mundo falhou com ele. Às vezes, alguns teólogos dizem assim: o homem é culpado em Adão. Ou seja, ele é da culpa do pecado. Mas ele não é pecador por essência. Outros dizem: ele é corrupto em Adão. Ou seja, ele é pecador por essência. Mas ele tem culpa nenhuma do que aconteceu com ele. A realidade é que, teologicamente falando, e a Bíblia prova isso, nós somos culpados e corruptos em Adão. É verdade. A gente peca por conta daquilo, que a gente já nasce corrompido. E a gente tem culpa daquilo também. Que a culpa passou para toda a descendência de Adão. Aleluia. Veja que quando a gente começa a carreira nessa vida terrena, a situação não é tão boa. Diante de Deus, a gente não tem muito o que falar. É só baixar a cabeça e obedecer mesmo. Porque se a gente for tentar se justificar, ele tem inúmeras acusações que poderia ter para conosco, já que nós somos pecadores desde o nascimento. Só que ele não lança em rosto essas acusações. Por quê? Porque ele propôs desde a eternidade que para esses que pecaram e destituídos estão na sua glória e carecem de sua glória, existiria o seu filho, existiria um que faria todo o conceito da lei e prepararia o caminho para que a gente fosse salvo. Aleluia. Um que obedeceria fielmente todos os pontos da lei e que não deixaria nada escapar para que a gente pudesse se apresentar diante dele completo. Um que se colocaria no nosso lugar para receber a carga das feridas. Um que se colocaria no nosso lugar para receber as injúrias que nós merecemos. Deus propôs, e propôs no seu sangue. A gente fala que a justificação foi gratuita, mas foi gratuita para nós. Não custou nada para você, mas para ele custou a vida. Para ele custou o seu sangue sendo derramado. Para ele custou muita coisa. Foi um preço muito alto para ser propiciação. Aleluia. Do mesmo jeito que a ovelha era colocada perto dos seus criadores,
que o cordeiro era imolado pelos pecados do povo, Jesus Cristo subiu à cruz para ser também imolado por nossos pecados. A propiciação, a expiação estava presente naquele momento. Os pecados são perdoados não porque a gente fez alguma coisa ou porque a gente faz alguma coisa, mas porque Ele se deu por completo. Ele não subiu e depois desceu e disse: pronto, me sacrifiquei um pouco, agora vocês estão livres. Ele morreu na cruz. Porque a gente também não teria a possibilidade de descer depois. E ainda as pessoas diziam assim: ó, se você é mesmo filho de Deus, desce. Zombavam da pessoa que tem todo o poder, dizendo que ele não tinha poder para descer dali. Mas ele não estava fazendo uma medida do seu poder. Ele não estava querendo provar o quanto ele tinha de poder enquanto homem. Mas ele estava ali para cumprir a missão que foi dada por Deus e mostrar o poder que o Pai tinha nele. Qualquer homem sobre a terra é falível e seu corpo não aguenta uma carga tão pesada. É verdade. A gente se cansa com 8 horas de trabalho. A gente se cansa quando anda muito no sol. A gente, quando sente um pouco de dor, já desfalece. Parece que um corte no dedo foi no corpo dele. Uma gripe derruba o ser humano. Olha que coisa frágil. Ele aguentou horas naquela cruz. Ele aguentou dias de perturbação até chegar naquele momento. Ele aguentou uma vida ouvindo: esse homem não é o filho de Deus. Quem é esse que diz que até perdoou pecados? Tantas e tantas pessoas duvidaram dele para no final serem salvas por ele. Aleluia. Porque a ironia para o mundo, para Deus se chama providência. As pessoas diriam assim: mas Deus, eu tanto que blasfemei contra ti, o Senhor olhou para mim com misericórdia, transformou minha vida e me salvou. Ele disse: eu não fiz isso agora, eu fiz desde a eternidade. Você já estava salvo, você podia enxergar, mas agora que você enxerga, agora que eu abri teus olhos, vive para mim. Amém. Isso literalmente é para quem crê, porque é mediante a fé. É mediante a fé que a gente recebe essa justificação. É porque a gente crê nesse sacrifício que a gente é justificado, é limpo de todo pecado. É porque a gente tem fé no sacrifício de Cristo que a gente pode olhar para a vida eterna e não ver como algo muito distante, mas ver como algo que já está em nossas mãos. Após essa passagem terrena, o que nos espera são sim, de fato, as ruas de ouro. Aleluia. E, sinceramente, eu não tenho a menor preocupação em especular se elas são de ouro mesmo. Como algumas pessoas falam: será que ela vai ser de ouro? Glória, glória a Deus. Sinceramente, pode ser de pedra. Aleluia. Se meus pés estiverem pisando, está tudo certo. Aleluia. Não fico pensando, especulando se lá vai ter uma mansão me esperando ou se vai ter um casebrezinho. Porque um casebre do céu é melhor que uma mansão de inferno. Glória a Deus. E foi disso que eu fui liberto. Glória. Do inferno. As trevas. Aleluia. Fui levado para a maravilhosa luz. Glória, glória a Deus. Tudo isso aconteceu para que se manifestasse a justiça de Deus. Deus é justo, porque tem pessoas que pagam pelos seus erros. E Deus é justo, porque nós tivemos alguém que pagou pelos nossos erros. É verdade. As pessoas que morrem em condenação não podem dizer: Deus foi injusto comigo. E as pessoas que morrem em Cristo, justificadas por Ele, podem dizer abertamente: Deus foi extremamente justo comigo. E é interessante que o texto do versículo 25 termina dizendo assim: por Deus ter na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste bem atenção em dois casos. A gente pode observar. Ananias
mentiu, segundo o texto, contra Deus. O que aconteceu com ele? Foi fulminado. Vamos para o segundo caso. A esposa, Safira. Diz o texto mais um pouquinho, 3 versículos na frente. Mentiu contra o Espírito Santo. Daí a gente vê que o Espírito Santo é Deus. Então foi o mesmo peso. O que aconteceu com ela? Morreu também. Existem pecados dentro da palavra de Deus que foram punidos imediatamente. Vou dar outro exemplo de um pecado que foi punido em pouquíssimo tempo. O que aconteceu quando Davi se encontrou pela primeira vez com Batseba e traiu não só aos seus, nem só a Urias, mas a Deus? Ela veio a conceber um filho, não foi? Só que esse filho durou muita coisa? Morreu. Ah, mas Davi colocou pano de saco, se humilhou, jejuou, botou cinza sobre a cabeça. Não adiantou. Por quê? Porque aquela oração está dentro do plano de Deus. O plano de Deus é que ele fosse disciplinado naquele momento, para que ele enxergasse que ele realmente tinha errado. Qual era a ideia da cabeça dele? Eu vou me justificar dessa forma. Eu trago ele para cá, ele vem e fica com ela, depois está tudo certo. Ele vai pensar que o filho é dele. Mas não é com justificativas humanas que a gente se limpa diante de Deus. É verdade. O que acontece? Urias não quer. Fica na porta do palácio. Tem nada não, vou me justificar de outra forma. Eu mato ele e fico com ela. Só piorou a situação dele. Ele precisava ser punido. Caso não, todo o reinado dele diria: vamos fazer igual a Davi. Ele é um homem próspero, Deus o abençoa e ele faz o que faz. Mas Deus dá exemplo naqueles que o seguem, para que aqueles que não o seguem vejam como é a vida cristã. Aleluia! Então ele vai dar disciplina. Ele vai dar pune o erro de Davi, matou seu filho. Veja que agora sim ele poderia estar justificado diante de Deus. Qual a sua próxima atitude? Ele tem um novo filho para ser. Mas aí a Bíblia diz que esse Deus o amou. Bem diferente. Quando Deus permite que as coisas aconteçam na vida da gente, estamos de acordo com a sua vontade. Aleluia. Quando estamos de acordo com a sua vontade, é uma evidência que fomos justificados por Ele. A gente não pensa mais em si, pensa no que agrada a Ele. Mas quando certas coisas não vêm a acontecer, é para mostrar que a gente ainda precisa de conselho, precisa de ajustes. Verdade. E Ele faz. Ele tinha deixado impunes muitos pecados anteriormente. Muita coisa tinha sido feita, inclusive para ferir sua santidade, inclusive para ferir sua justiça. Muitas pessoas disseram inúmeras coisas que os agradaram. Nem por isso morreram imediatamente. Nem por isso foram fulminadas. Se assim tivesse acontecido, ele seria justo. Mas ele foi justo em deixar impunes. Por quê? Existiria um momento em que a sua justiça seria manifesta. Que momento foi esse? A cruz do Calvário. Ali definitivamente foram divididos os dois grupos. Aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé, através da justificação por Ele. E aqueles que foram destinados à perdição. Aqueles que para isso foram propostos no coração de Deus. Aleluia. Só para que a gente saia daqui hoje com um pouquinho de esperança no coração, mais ainda, e venha domingo observar o restante desse texto, entendendo que essa justificação foi algo extraordinário para a gente. Deu para perceber que até esse versículo 25, muita coisa a gente poderia ter passado na vida, mas não passou por conta da graça de Deus. Aleluia. Deu para perceber que o que estava destinado para a gente era a morte eterna, mas Ele deu a vida eterna. Deu para perceber que a gente deveria ter tido punição dos nossos erros imediatamente, mas Ele deixou impune para que a sua justiça fosse manifesta depois. Deu para perceber que Ele não jogou a gente direto na condenação, mas Ele justificou pela fé. E mais, deu o seu sangue para que essa justificação acontecesse. Dá para perceber que esse Deus que fez tudo isso para que a gente estivesse aqui é o mesmo. Não mudou. Dá para perceber que esse Deus está aqui conosco e
Pai, nos conduz para a Glória, eternidade. glória a Deus. Aleluia. Dá para perceber que você foi transformado de um miserável pecador para uma pessoa que tem valor, que é a menina dos olhos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então saia daqui com essa esperança no seu coração. Pastor, para nós, é relembrar que tudo isso foi feito por amor de nós. Então vamos viver por amor a Ele. Aleluia. Fazendo tudo em memória de mim. Pensando, meu Deus, tudo isso o Senhor fez por mim. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu lembre primeiro daquele sacrifício. Para que eu não venha fazer nada que entristeça o teu Santo Espírito. Mas que eu venha aqui glorificar em cada mínima coisa. Porque o Senhor entregou a sua vida por mim. Não há nada mais especial, não há nada mais grandioso. Que a gente não se esqueça disso. Que domingo a gente possa observar mais das maravilhas de Deus. Tenha certeza, muito mais Ele ainda tem a fazer. Aleluia. Muito mais Ele tem a falar até o final dessa semana e até o final das nossas vidas. Que bom é a gente poder escutar a voz. Estamos vivos para isso. Ele nos enviou para isso. Que Ele nos abençoe.